Olá, boa tarde. Bom, a gente vai começar uma live agora, meio-dia, para falar de óleos essenciais. Também não conheço esse tema, então acho que vai ser muito interessante porque a gente vai poder conversar com uma pessoa que é especialista em óleos essenciais e eu tenho certeza que ela vai trazer muita informação interessante para a gente. Quero dar uma boa tarde para todo mundo que está entrando. O Theo, a Aline, a Maria. Olá, gente, sejam bem-vindos. A Érica e Leide. Que bom ter vocês aqui com a gente na nossa live. Eu espero que vocês gostem, que seja muito positivo e de muita informação. Olá, já tô. Daqui a pouquinho eu vou chamar a Carla já, que, ó, vou até já colocar aqui a Carla pra gente. Aguardando aí a Carla. A Ana também aqui presente, a Cláudia. Olá! Oi, Márcia! Tudo bom? Tudo ótimo, graças a Deus, tudo perfeito. E você? Que bom estar aqui. Pois é, prazer conhecer você, que eu não conhecia ainda, né? Assim, falando ao vivo. Que lugar lindo que você tá aí, Carla. Sim, resolvi fazer a live aqui fora para trazer um pouco de natureza para quem está em casa, né? Acho que é Muito bom. importante. Ó, Fernandes acenando, seja bem-vinda. As pessoas estão entrando aí para conhecer essa live. Então, para quem não me conhece, eu sou a Márcia Teodoro, sou da área de marketing da Lipoxix e estou aqui para bater esse papo super gostoso que eu também quero aprender sobre óleos essenciais, esse tema assim gostoso, né? Eu acho que vai ter muita coisa boa para falar, principalmente nesse momento de tá todo mundo em casa, tomando todos os cuidados com relação ao Covid, né? A gente também, eu também estou fazendo home office, acho que você também está aí se cuidando, né, Carla? E o nosso Sim, muito. objetivo aqui com as lives da Lipoxix, Carla, é poder realmente entreter as pessoas que estão com a gente, que são nossas seguidoras. Então, a gente tem trazido temas diversos, desde tema de moda até esse diferenciado de óleos essenciais, para poder entreter aí todo mundo e poder também conversar, né? Então, todo mundo que está aqui vai poder fazer as perguntas para você. E a Jaqueline falou que ele, poxa, me salvou na quarentena com os presentes. Que linda! Eu adoro conversar com todo mundo. Que bom ter essa possibilidade, né? Ter esse espaço para a gente poder trocar. Então, Carla, eu queria que você se apresentasse, né? Para a gente poder dizer para todos os seguidores quem é você e o seu trabalho, e a gente vai começar esse papo. Seja bem-vinda. Gratidão, Márcia, gratidão, gratidão a você, gratidão a Lepostiche pelo convite, né? A gente Então, Oi, pode falar. te agradece por ter aceitado o nosso convite. Ah, um prazer imenso. Bom, eu sou basicamente eu sou basicamente uma amante da natureza, né? Eu fui empresária há muitos anos em São Paulo e há 10 anos eu resolvi vir morar na natureza. Hoje eu moro numa fazenda agroecológica, né? E por ser amante da natureza, eu estudei psiquismo humano muitos anos, né? Fiz pós-graduação em psicologia transpessoal, fui para essa linha das terapias, mas o que sempre me chamou foi o poder medicinal das plantas, né? O quanto as plantas têm capacidade, né, molecular de auxiliar, né, na cura. E isso a gente já vê dos nossos antepassados, dos nossos avós, né, dos antigos, que receitam chazinho, que receitam tudo que é mais natural, né, das nossas vovós. Aham. Então, eu passei a estudar isso, as condições moleculares das plantas, a plantar, inclusive, ervas medicinais aqui na fazenda. E com isso, há quase 10 anos também, eu me apaixonei pelos óleos essenciais, que na verdade são as moléculas aromáticas das plantas, né? A química realmente pura dessas plantas, as propriedades, os compostos, né, que realmente que trazem a força
que as plantas têm, compostos químicos. E aí, quando eu comecei a estudar essa ciência, que já é estudada, nossa, há muitos anos, né? Na França, a gente tem médicos já utilizando óleos essenciais há mais de 60 anos, né? Tem um médico que se chama Dr. Valnet, que ele, inclusive, foi para a guerra da Síria apoiar soldados, ele trabalhou em hospitais, em diversos lugares do mundo, né, utilizando os óleos essenciais. Então, por isso que eu comecei a estudar aromatologia, que é uma linha já do uso das moléculas químicas aromáticas na saúde, na parte clínica, né, e passou a ser uma paixão na minha vida falar sobre isso e orientar as pessoas, porque acho que muitas pessoas às vezes olham óleo essencial e pensam que é só um cheiro. Ah, um cheiro, o que que um cheiro vai fazer de diferença? Mas na É. verdade faz muita diferença. E é hoje que eu vim trazer um pouquinho desse conhecimento para vocês, né? Ai, Principalmente agora que a gente não quer ir para o hospital, que a gente quer ficar em casa saudável, até para a gente poder viajar depois, né, Márcia? não Que eu tô é? aqui com a minha viagem programada esperando. Não, eu também. Estou com uma viagem realmente, assim, eu espero que dê tudo certo. Mas olha que bom, assim, tem muita gente entrando. Eu queria só agradecer a todos que estão assistindo aqui com a gente, que estão mandando aqui, né, um oizinho e dizer para vocês que vocês podem participar, tá, pessoal, com perguntas e a gente vai trocando aqui, né, as informações. Tem aqui a Renata, que entrou agora, seja bem-vinda. Muito bem. Então, assim, já que eu também não sou uma conhecedora de óleos essenciais, você vai me ajudar nisso. Eu queria muito entender essa questão dos óleos essenciais como um benefício, então, para a saúde, né? Como é que funciona isso? Sim, o que acontece, Márcia, é que existe algo que a gente não sabe, né? Ou que a gente se esqueceu, é que nós, seres humanos, nós também somos natureza, né? Nós somos animais. Então, Uhum. às vezes a gente esquece, né? Nós somos animais racionais, humanos, seres humanos, Sim. mas somos animais, né? E sendo animais, nós somos seres da natureza. Então, muitas coisas, toda a formação, existem históricos de que toda a formação do planeta foi tendo relação com a formação dos animais, inclusive das estruturas do corpo. E Uhum. algumas estruturas metabólicas que as plantas desenvolveram desde que elas surgiram no planeta, também foram as mesmas estruturas que desenvolveram o nosso corpo. Então é Aham. por isso que nós precisamos, às vezes, comer frutas, às vezes não sempre, né? Comer frutas, se alimentar bem, então a gente precisa ter sais minerais, vitaminas, minerais em si, aminoácidos no corpo para a gente ter Aham. saúde e uma imunidade boa. E todas essas coisas, minerais, vitaminas, aminoácidos, vêm da natureza. Do mesmo jeito, existe uma estrutura metabólica que se desenvolveu nas plantas, desde que elas se protegeram do congelamento e toda uma história que eu até ensino nos meus cursos, que é fascinante, né? Esse desenvolvimento do planeta na relação do desenvolvimento do nosso cérebro, das nossas células. Então, essa estrutura metabólica que a planta tem é muito similar, é até a mesma, né? Se chama até rota do ácido mevalônico. Não para ser técnico, mas para vocês saberem mais ou menos. Isso existe na planta e existe em nós. Aham. Então, como nós temos rotas parecidas de estrutura, é como se a gente te falasse a mesma língua. Então, é assim, eu estou aqui conversando com você porque eu falo português, você fala português. Se você estivesse falando russo, talvez eu não te entendesse. E Tá. as plantas, elas falam a mesma língua que a gente. Então, o nosso corpo entende as plantas. Essas moléculas são reconhecidas, né, pelo nosso corpo. Até Além tem do uma que, pessoa que já está indo direto no ponto aqui, uma pergunta já da Joana, dizendo: olha, como é que eu posso usar os óleos essenciais para ansiedade nesse período de Covid? Então, Carla, vamos partir para essas dicas maravilhosas e assim, vamos, vamos para sim. a pessoa entender efetivamente que ela pode usar um óleo essencial especificamente para algumas questões. Então, eu queria que você falasse um pouquinho nessa dúvida já certeira aí da Joana, né? Sim, 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 eu vou falar, eu só queria explicar um pouco, porque às vezes as pessoas duvidam, acham que, para usar óleo essencial eu preciso acreditar, eu preciso ter muita fé. Não, o óleo essencial, ele é uma química da natureza em que o É. nosso corpo recebe, porque o nosso corpo, todas as células têm receptores olfatórios, então,
tanto usando como um aroma, como inalando, quanto usando na pele, quanto outras formas de uso, vão chegar na nossa corrente sanguínea e vão fazer efeito. Então, mas então inalar, né, cheirar um óleo faz efeito? Faz, porque ele entra no nosso canal olfatório e atua Uhum. diretamente no cérebro. Então, uma pessoa que está com ansiedade nesse momento, uma pessoa que está deprimida, uma pessoa que está irritada ou está com alguma questão emocional, sim, ela pode pegar um óleo essencial de lavanda, por exemplo, um óleo essencial de laranja, um óleo essencial de sálvia, de ylang-ylang, que são óleos que têm moléculas que ajudam a acalmar o sistema nervoso central, ajudam a equilibrar o nosso sistema nervoso central. Então, o que eu posso fazer? Eu posso pingar um pouquinho na palma da minha mão, fazer uma fricção, né, para que entre também nos meus poros e adentre a corrente sanguínea, e também aí eu coloco uma conchinha na mão, levo ao nariz, respiro, prendo a respiração, conto até 5, solto. Faço isso 5 vezes e permito que a molécula aromática adentre o meu canal olfatório. E aí ela vai conectar diretamente com a membrana olfatória, onde existem receptores dessas moléculas. E aí já vai atuar nos neurotransmissores cerebrais. E aí a pessoa pode ter, sim, uma diminuição de cortisol, um aumento, né, de serotonina, que é o hormônio do prazer, e eles beneficiam. E tem uma curiosidade só, Márcia, para eu contar, que aí eu já respondo o resto das perguntas. A Tem Elisângela uma... tá falando que, acho que a dica para ela vai ser ótima, que ela falou, eu realmente estou muito ansiosa. Então, você vê que esse óleo é essencial para ansiedade, a gente vai usar, óleo de lavanda, ela tá falando que realmente Isso, salve para ansiedade. lavanda, lavanda, laranja, sálvia, ylang-ylang, esses são todos óleos, né? O laranja é excelente para você ter na bolsa, é um óleo barato, é um óleo fácil, só não pode tomar sol, porque ele é feito da casca. Então, se você passar na pele e tomar sol, pode queimar. É igual se você espremer uma laranja e ir para o sol, né? Sim. Então tem que tomar cuidado, mas ele ajuda muito, sim, né? Existe uma pesquisa no Japão, Márcia, muito interessante, que na Universidade de Chiba, que ele pesquisou que pessoas que caminham numa floresta por 20 minutos, por exemplo, elas têm redução da pressão arterial, diminuição dos índices de cortisol, né, que são o hormônio do estresse. Elas têm, inclusive, aumento da produção de células que são protetoras do sistema imunológico. E aí, eles descobriram que o que faz a floresta atuar nesses 20 minutos nessas pessoas, que acalma a ansiedade, né? Porque reduz os batimentos cardíacos, aumenta a atividade do sistema parasimpático, que é o sistema de tranquilidade do corpo. E aí, eles descobriram que o que faz isso na floresta é que a floresta está o tempo todo exalando os óleos essenciais. Sim. E aí eles tiraram o óleo essencial da floresta, levaram para um vidrinho, né? Destilaram, fizeram todo o processo e fizeram o mesmo teste dentro de uma sala com a inalação. E aí perceberam que em 2 minutos de inalação de óleo essencial é possível ter os mesmos resultados desse caminhar na floresta por 20 minutos. Então, olha que interessante, né? É interessante. Aí até a Cíntia tá falando, é por isso que é bom fazer trilha. Estar na natureza é sempre bom, mas a gente às vezes está em São Paulo, não tenho como eu ir na natureza, e nesse momento eu não posso sair, nada como trazer a natureza para dentro de casa, né? Sim. E me conta uma coisa, Carla, nesse momento que a gente está, no momento de Covid, que a gente tem que cuidar um pouco mais da saúde, como atuar, de repente, com coisas que vão prevenir, né? Atuar na prevenção. Como é que o óleo essencial, ele pode ajudar nessa questão de uma prevenção da minha saúde, né? Um cuidado com a minha saúde? Sim, existem estudos que óleos essenciais foram já usados no passado em épocas de pandemia. Inclusive, na época da peste negra, ladrões saqueavam as casas dos mortos e não morriam. Aí prenderam os ladrões só para saber por que eles não morriam. E aí descobriram que eles usavam uma roupa, uma máscara, e na máscara eles enchiam a máscara de plantas. Então, eles inalavam os óleos e com isso eles não morriam.
né? Eles ganhavam imunidade. E, por Aham. exemplo, o óleo essencial de limão é um óleo que já foi usado em pandemias do passado. Ele é um óleo comprovado com atividades antivirais e que muitas vezes você deixando só num difusor na sua casa, né? Difusor é um aparelho que você consegue que as moléculas estejam no ambiente, já Aham. ajuda bastante a matar os vírus Opa. daquele ambiente, né? Você pode também pôr um pouquinho de óleo essencial na água e tomar durante o dia, porque é casca de limão, então não faz mal algum e você pode estar fazendo isso. O que acontece é que para a gente se manter bem agora e poder viajar depois e continuar livre, a gente tem que ficar saudável, né? Isso, E para a exatamente. gente ficar saudável agora, é importante então se alimentar bem, beber bastante água, manter os pensamentos, né, positivos. Então, o óleo essencial pode ajudar nessa parte emocional, Importantíssimo. né, Márcia? Importantíssimo. Porque manter os pensamentos altos, assim, confiar e prestar atenção quando a gente está se desequilibrando. Então, o óleo essencial, se você inala, ele vai te ajudar a acalmar, a ficar um pouco mais tranquilo, a relaxar o seu sistema nervoso central. Além do que, você pode também utilizar óleos, por exemplo, óleo de orégano, né, o melaleuca, o óleo de eucalipto, por exemplo, que vai também ajudar no seu sistema respiratório, vai ajudar no processo de matar vírus e até, principalmente, fortalecer suas células. Porque a nossa célula, o vírus, ele não é uma vida, né? E ele Aham. é uma capa de gordura, ele tem um capsídio. O que acontece é que o óleo essencial consegue derreter essa gordura e o vírus perde a força de entrar na célula. E Uhum. ainda, se a célula está forte, o vírus não consegue entrar, que é isso que tem justificado pessoas não pegarem, né? Ou terem uma Aham. recuperação muito rápida. Sim, sim, exatamente. E aí, assim, você falou bastante de óleo, um óleo específico para ansiedade, né? E eu queria que você falasse um pouco mais dessas sensações. Você falou quem tem problema respiratório, né? Quais são os óleos que você vê que as pessoas mais utilizam, principalmente agora nesse momento? O que que você tem visto? Olha, para o emocional, então, a laranja, a lavanda, a sálvia, né? Sálvia esclareia, ylang-ylang, são excelentes para o equilíbrio do emocional. Para foco, concentração, se você precisa trabalhar e está com a mente muito agitada, você pode utilizar o hortelã-pimenta, ele é excelente, né? Para te dar foco. Limão também é excelente, além de ser antiviral. Uhum. Agora, para você fortalecer o seu corpo, nesse momento, o limão é muito adequado, né? A laranja. E você pode, inclusive, incluir na sua sobremesa. Vamos supor, você faz uma salada de fruta, pinga uma gotinha de limão ou de laranja na sua salada de fruta. Aham. É, porque vai ajudar no seu sistema metabólico, que às vezes, porque o intestino é o segundo cérebro também, né? Uhum. E às vezes a gente está com o intestino também lá sem digerir muita coisa desse momento. E, Sim. e aí, e aí os óleos cítricos vão ajudar nessa digestão, né? E vão ajudar você a se sentir melhor e vão proteger o teu corpo também, vão elevar a tua imunidade. Para o sistema respiratório, você pode inalar eucalipto, hortelã, alecrim, né? Esses óleos mais mentolados ou simplesmente inalando, ou se você tiver já com uma questão respiratória, você pode fazer aquele tipo de inalação da vovó, que você pinga na água, o olhinho, Aham. cobre a cabeça numa tigela com água quente, cobre a cabeça com uma toalha e respira. Né? A melaleuca também é muito boa para conter bactérias, fungos, né? Ô, Então, Carla, esses assim, óleos que eu o recomendo. uso, eu queria que você falasse um pouquinho de como usar, né? Tá. Porque você falou de quando pinga na mão, agora tem essa outra forma de realmente inalar. Então, como é que a gente vai e compra o óleo essencial? Onde compra isso?
Olha, você tem diversas formas de comprar, né? Existem diversos fabricantes de óleo. Eu, basicamente, gosto de procurar fabricantes que forneçam a análise química do óleo, que tenha uma seriedade com relação aos princípios terapêuticos do óleo. Então, se alguém depois quiser adquirir o óleo, pode entrar no meu Instagram, que aí eu passo as dicas, passo o site, dou as orientações, né? Quem quiser também aprender a usar mais profundamente, ter segurança em usar os óleos, quem já usa de alguma maneira e quer aprender mais, ou está despertando para isso agora, eu dou cursos para pessoas que estão iniciando mesmo, que Aham. nunca viram óleo para ajudar a usar, né? Mas você pode adquirir pela internet. Importante é você comprar de uma empresa de boa, né, que você conheça, que você confie, que tenha uma responsabilidade mesmo sobre a extração e a produção, né, orgânica, cuidadosa, sem também colocar as plantas em extinção, que tem algo relacionado, né? Porque às vezes para você fazer 1 litro de um óleo, Márcia, é preciso 1 tonelada de uma planta, né? Nossa, Então é nossa. bastante planta para produzir 1 litro. Por isso que às vezes a gente precisa realmente saber se está sendo uma extração responsável, todas essas coisas que são importantes também, né? Agora você falou dos usos, né? Isso. A gente pode usar então assim, inalação. Eu posso inalar pingando na mão, né? Ou eu posso inalar pingando, às vezes eu pingo muitas vezes óleo essencial no meu travesseiro para eu dormir melhor. Então eu pingo lavanda, às vezes eu coloco lemongrass, que é o capim-limão, num algodãozinho e coloco debaixo do meu travesseiro para eu poder relaxar e conseguir sossegar os meus pensamentos e dormir bem à noite. Porque agora com esse advento da internet, agitação, a gente muito em casa, às vezes filhos, trabalho, tudo misturado. Sim. As pessoas vão dormir e a cabeça está muito agitada, né? E não conseguem dormir. É porque são muitas preocupações, né, Carla? Eu acho que É, esse assunto ele é bom ser falado, porque realmente, né, assim, tem pessoas que estão em home office, mas tem pessoas com uma série de preocupações da empresa, dos filhos, uma incerteza, um momento complicado por conta do próprio vírus, né, o medo do vírus. Então, acho que quanto mais a gente puder dar essas dicas de cuidados para que a pessoa esteja em casa e possa relaxar e possa ser um instrumento, uma ferramenta, né? Ela colocou, a Renata está falando, olha para a ansiedade, demora para fazer efeito ou é imediato? olha, muitas vezes é imediato. Para você ter uma ideia, eu tive uma amiga que viajou para o Canadá, e aí ela estava lá no Canadá e ela teve uma crise de pânico por conta de uma circunstância. E aí ela tinha levado a farmacinha dela de óleos e amém, né? Ela tinha lá um olhinho de laranja, e aí o óleo de laranja ela inalava 3 vezes ao dia. No mesmo dia, a crise de ansiedade e o pânico dela passou. Então, claro que depende do nível dessa ansiedade, do nível de quanto é crônico, né? Mas geralmente acalma na hora, porque as moléculas já adentram, como as moléculas são voláteis, né? Que significa que elas estão no ar, elas evaporam, elas adentram o canal olfatório e elas chegam muito rapidamente no cérebro. Por exemplo, uma massagem com óleos essenciais, eu acho uma coisa muito legal de se fazer, é comprar um óleo vegetal, por exemplo, um óleo de coco, um óleo de semente de uva, um óleo de amêndoa, um óleo de abacate, o que você mais gostar, né? E aí você coloca nesse óleo alguns óleos essenciais, que aí pode ser lavanda, bergamota, você pode pôr ilang-ilang, você pode pôr o gerânio para as mulheres, que isso ajuda no feminino. Você pode pôr um pouco de cipreste, que cipreste é um óleo que ajuda na nossa autopreservação, sabe? Os óleos de pinheiros. Todos os pinheiros têm uma molécula que se chama pineno, que ajuda na nossa autopreservação, no nosso autocuidado, da gente olhar um pouquinho para nós mesmos, né? E aí você pinga nesse óleo e depois que você sai do banho, você passa esse óleo no corpo, como um óleo pós-banho. O que vai acontecer é que vai repor a camada de gordura da sua pele, que agora é inverno, a gente toma banho muito quente e a gente prejudica. Vai ajudar a recuperar as células da sua pele, vai conter o envelhecimento e, além de tudo, vai melhorar a tua imunidade, vai melhorar a tua autoestima, vai melhorar o teu humor. Você vai se sentir preservado, porque
é comprovado que ao passar um óleo na pele, menos de 20 minutos, essas moléculas já estão na tua corrente sanguínea agindo. E o que é muito lindo dos óleos essenciais, e que isso é uma coisa que ainda ninguém conseguiu comprovar, é que eles agem somente onde o corpo precisa. Eles não vão acumular no corpo. E o que não precisa sai no seu xixi, na sua transpiração, na sua expiração. E às vezes uma molécula que contém aquele óleo, porque um óleo contém às vezes 300 a milhares de moléculas, ela vai agir num lugar que você precisa e que às vezes você nem sabe que Olha, precisa. poxa, então eu não tinha ideia, eu achei que tinha que usar o óleo sozinho. Então ele pode estar associado a um outro produto, como esse caso que você falou, né? É. Na pele, sempre se você usar diluído num óleo vegetal, você aumenta a capacidade de absorção desse óleo essencial. E aí você consegue também a ação do óleo vegetal. E ele vai penetrar devagarzinho na sua pele, vai chegar na sua corrente sanguínea e vai fazer o efeito. Além de também agir na sua derme, na sua epiderme, nas suas camadas da pele, né? Uhum, E uhum. existe uma pesquisa também muito, muito interessante que fala que nós temos talômeros, que são os contadores de vida. Então, por exemplo, conforme a gente envelhece, os nossos talômeros vão diminuindo. E com Aham. isso significa que a gente vai viver pouco e que está acabando o nosso tempo na Terra, né? E comprovou-se que o uso de óleos essenciais alonga os talômeros e nos dá mais tempo de vida. E também alonga a estrutura de vida da nossa pele. Então, a gente consegue que a nossa pele seja contido também o envelhecimento dela, a formação de rugas, flacidez. Então, eu Olha, posso sim ter um óleo essencial num creme, por exemplo, frankincense, cipreste. Frankincense é o olíbano, que é aquele óleo que foi dado a Jesus, né? aham, Mirra, que foi outra resina que foi dada a Jesus pelos reis magos. São dois que até Cleópatra usava para poder não ter rugas, né, e se manter mais super linda e maravilhosa. O segredo de Cleópatra era o olíbano, por exemplo. não sabia, não sabia. Aquela assim, nossa, só um pouquinho eu vou ali comprar rapidão, já volto. Ó, a Alessandra tá falando que ela ama esse óleo, ó. Então usa, ama o óleo. Que bom, né? Acho que é sinal de que faz efeito, né? O óleo de mirra, Márcia, foi comprovado que se você usa ele nessa região dos olhos, lógico que não é assim, usou, tá pronto, né? Aham, Depende de quantas ruguinhas tem. Você tem que usar por um uso prolongado, aí uns 3 meses, 6 meses, depende da pele, da estrutura da tua pele, de quanto de colágeno você tem preservado e tal. claro. Mas já foi comprovado que o óleo de mirra, ele vai preenchendo as ruguinhas quase como um botox. Então, se você Olha, usa nessas regiões onde você tem formações de ruguinhas, né? É que eu não sou muito disciplinada às vezes. Eu estou usando, tá melhorando, mas né? Mas a gente vai usando nessas regiões, ele vai preenchendo com gordurinhas da própria pele essas estruturas que vão se partindo, sabe? a Lê Então, a tá falando que é imunidade que o muito óleo poderoso. A Alessandra tá falando, ó, muito poderoso esse óleo. Alessandra, é isso mesmo, é poderoso mesmo. É uma coisa que a gente não conhece muito, mas são as moléculas químicas da natureza, que inclusive a indústria farmacêutica, ela pesquisa essas moléculas. Se vocês entrarem, por exemplo, num Google acadêmico ou em sites de pesquisas científicas e digitarem lá óleo essencial para o câncer, por exemplo, óleo essencial e imunidade, óleo essencial e vírus, vocês vão encontrar milhares de pesquisas realizadas no mundo a respeito disso. Aham. Então, é muito, muito forte o efeito. Vale a pena a gente ter a nossa farmacinha. Eu, há 10 anos, não uso remédio, só se preciso, lógico. Eu acho que não é remédio, mas como prevenção, então eu não fico doente. Lógico que se eu ficar doente e precisar, eu respeito, né, Lógico. toda a ciência, a medicina, mas eu espero não precisar, né? Então, eu limpo minha casa com óleos essenciais, com Nossa. efeitos bactericidas, fungicidas. Eu faço os meus próprios cosméticos, meu desodorante, sabonete. E é muito interessante que eu já hoje tenho uma relação assim com os aromas, né? Inclusive, pessoas E, que perdem o olfato, às vezes aham, inalando óleos, regeneram os neurônios olfatórios. é mesmo. Ô, Carla, e me conta uma coisa, assim,
A Leia tá falando que é muito bom para pele seca. Olha, a Leia também é uma fã aí de óleos essenciais. Ela é a Mirra. Tá vendo? Eu tenho aqui as pessoas que... Vê que vai descobrindo que as pessoas já estão usando. Mas me conta uma coisa, assim, Carla, você dá curso sobre óleos essenciais e quem procura, quem acaba tendo interesse, quais são as curiosidades que as pessoas têm sobre as maiores, né? Quando a pessoa vem procurar, ela vem por uma busca e qual é essa busca? Quais são as principais dúvidas que você recebe sobre óleos essenciais no teu curso? Sim, o que acontece é que as pessoas estão meio cansadas de usar remédio e assim, às vezes você usa um remédio para uma coisa que afeta a outra, e aí você acaba usando 10 remédios, 8, porque vão tendo os efeitos colaterais. Só que as pessoas têm dúvida com relação à dosagem, a como usar, como escolher um óleo, principalmente quando a gente fala, porque tem óleos que ajudam a baixar colesterol, diabetes, tem coisas mais, né, aumentar o sistema imunológico. Então, as pessoas têm dúvidas com relação à dosagem, a como usar, quando inalar, quando passar na pele, como fazer o uso. Então, o curso que eu dou, ele se chama Saúde Essencial, exatamente é online, tá? É ao vivo comigo o curso, e depois a pessoa recebe a gravação, material didático, apostila. Ai, que legal. Só te interrompendo um pouquinho. Tem aqui o pessoal do Ilove. Gente, um beijo para vocês. Eles fizeram um job com a gente. Que lindos! Ela colocou aqui em casa, usamos para absolutamente tudo. Ai, que fofos eles estarem aqui com a gente. Saudade de vocês, viu? Que bom, desculpa, só precisava dar um oizinho para eles. Pode A continuar. Alessandra aí falando que também usa óleos essenciais, que linda. Eu não uso mais remédios, só óleos essenciais. Eu acho que quando tem essa coisa da prevenção, né? Porque, Exato. né, Carla, acho que tem que, por exemplo, a minha primeira formação, eu sou psicóloga, né? De primeira formação. Então, tem essa coisa que junta, né? Que é a parte do emocional, do comportamento e as coisas que a gente pode pegar, e principalmente que são da natureza, para ajudar, né? E o óleo essencial é uma alternativa, né? Ó, tem uma aluna minha aí com a gente, a Lilian. Gratidão, Olha, Lilian, linda. beijo para vocês. Carla, Falando que eu... o curso dela é maravilhoso, né? E aí, Ah, quando as que pessoas lindo. vão te procurar, elas já têm algum tipo de conhecimento sobre óleos essenciais ou elas começam do zero, assim? Às vezes a pessoa começou a saber que isso existe, ou teve uma experiência que alguém indicou, usou no filho, porque, por exemplo, óleo de laranja ajuda também a acalmar a irritação de crianças. O óleo de eucalipto e de hortelã-pimenta pode ajudar a baixar febre. Então, às vezes, alguém indicou para essa pessoa, a pessoa usou, fez efeito, e aí a pessoa fala, nossa, ou então inalou e se sentiu menos ansioso ou menos deprimido, teve um resultado, e aí quer descobrir mais. Aí ela fala, nossa, esse negócio é algo diferente, funcionou, fez bem para mim. E aí a pessoa começa a querer saber mais, e aí ela me procura, né? Eu faço atendimentos também, quando é caso mais específico. Então, ou a pessoa me procura para um atendimento, ou ela quer aprender a usar nos filhos, usar com a família, para poder aumentar a sua imunidade da família inteira, trabalhar prevenção e às vezes até alguma doença, porque eu vi uma pessoa perguntando aí sobre psoríase, sobre questões de Isso. pele, né? Sim, tem óleos que regeneram feridas, alergias. Copaíba, por exemplo, é excelente para a pele. Eu tenho fotos de pessoas que em menos assim de um mês a pele se recuperou inteira. Nossa, Cicatrização, sabe? Queimadura, lavanda é excelente para queimadura. Assadura de neném, né? Fazer pomadinha, usar na assadura do neném. As crianças dormirem mais tranquilas quando estão agitadas, a lavanda também ajuda. aqui Então, às vezes, a Eliana está falando, a ingestão de óleos não pode danificar o fígado se tomar por muito tempo? olha, Eliana, pode sim, dependendo do óleo. Por isso que a gente tem que ter conhecimento, né, do óleo, da dosagem. Por exemplo, os cítricos não. Os cítricos, eles são protetores do fígado, é ao contrário, né? Então, o cítrico, ele aumenta a imunidade, ajuda no metabolismo, e eles são protetores, hepatotóxicos, né? Inclusive, a minha mãe teve gordura no fígado e hepatite e se curou só com óleos essenciais. Então, foi uma experiência que até me fez aprofundar ainda mais os meus estudos, porque ela tomava remédios fortíssimos que deixavam ela vegetando.
E com 3 meses de tratamento com óleos essenciais, ela foi no médico e não tinha mais nada, e o médico ficou surpreso e quis conversar comigo e entender o que que eu tinha feito, e começou a estudar sobre óleos essenciais. Então, hoje eu tenho alunos que tem uma aluna que é secretária de saúde, tenho alunas médicas, os médicos, as pessoas, né, todos os especialistas de saúde, biólogos, enfermeiros, estão começando também a sentir a necessidade de estudar sobre os óleos. Então, eu tenho recebido, inclusive, pessoas. Eu tenho uma abelhinha que quer falar também aqui. Aqui no meu nariz. Olha mesmo, olha, Olha lá. coisas da natureza, né, Eu Carla? tô Olha, cheia de óleo essencial, ela acha que eu sou uma flor. pô, muitos aromas presentes aqui nesse espaço, né? Olha lá, ó. Então, as pessoas procuram por conta disso, elas querem aprender o que é esse negócio de óleo, por que que eu inalei e me fez bem. A copaíba e o gerânio são bons para psoríase, a copaíba é excelente, né? Já tiveram pessoas, por exemplo, que usaram óleos essenciais e tiveram desaparecimento de nódulos de ovário policístico, redução de endometriose, aumento de libido, questões de regular hormônio. É algo muito amplo, porque as moléculas da natureza, as plantas são diversas, são milhares, e cada planta Sim. desenvolve uma estrutura metabólica, uma molécula de acordo com onde ela nasceu, tudo, e atua. Então, por isso as pessoas querem saber mais. Às vezes uma pessoa está com uma questão específica, ela quer saber mais, ela me procura. Mas, gente, independente, sabe? Ah, mas eu não tenho nada. Mas use um olhinho essencial de limão para se prevenir, para ter sua imunidade alta, para conter vírus, para, por exemplo, você comeu gordura, comeu uma pizza, ah, fiquei meio estranha. Põe uma gotinha de óleo essencial de limão na sua água, você vai ver que você vai se sentir melhor. Olha, Até para isso é ressaca, bom, né? né? Não, isso é bom. Eu sou uma amante, eu adoro pizza, né? Não tenho comido muito agora porque essa fase de pandemia a gente tem que fechar a boca, porque senão vai sair da pandemia, né? Vai precisar de outro óleo essencial, Carla. Um óleo essencial para redução do peso. Mas é muito importante, porque às vezes você come realmente alguma coisa que, né, não cai bem, e você fala, nossa, não tá legal, né? Então essa é uma dica boa também, viu? Sim, a Leia tá falando aí que para gripe ela tá usando orégano. O orégano, você só tem que tomar cuidado porque ele é um óleo um pouco abrasivo, ele tem uma molécula que se você passar na pele diretamente, ela pode queimar assim a pele, sabe? Mas Nossa, é um óleo incrível porque ele é um antiviral de amplo espectro, um antifúngico de amplo espectro. Então você pode inalar ele, ele vai ajudar muito. Ah, e basta inalar para poder melhorar a minha imunidade? Sim, porque quando eu inalo junto com o oxigênio, né? E o oxigênio ele vai para o pulmão. Então o óleo essencial ele gruda na molécula, a molécula aromática gruda na molécula de oxigênio e vai direto para o teu pulmão, onde ele já entra na corrente sanguínea e já faz efeito elevando a sua imunidade. Por isso que lá no Japão, indo na floresta, eles comprovaram que 20 minutos de caminhada aumentou a produção de células natural killers, que são as células protetoras do corpo, nas células tronco também. Então, 2 minutos de inalação já vai poder aumentar também a tua imunidade. Com limão, ajuda melaleuca, eucalipto, é bom, orégano, canela também é outro que pode, ai, que delícia. cravo. Mas também Se eu só cheiros colocar canela. maravilhosos, né? Por isso que eu acho que essa coisa, né, de óleo essencial, de aromaterapia, porque você fala de um eucalipto, nossa, já dá aquela sensação boa, né, de sentir o cheirinho do eucalipto, né? Mas, Carla, tem que tomar algum cuidado quando você fala de medida de uso? Por exemplo, Sim, eu vou sim, usar, sim, entendeu? Qual que é sim, esse sim. cuidado? Sim, crianças, idosos, por exemplo, gestantes, a gente tem que tomar muito cuidado, porque são fortes, né? Uma gota de óleo essencial equivale a 25 a 28 xícaras de chá da planta, tá? Nossa, Então, é bem potente. Imagine que você está tomando uma gotinha, você está tomando 25 xícaras de chá. uau, uau. Eu ia Então, dar e falar geralmente, aos olhos, os olhos para quem tem para esteatose. esteatose, eu já falo da esteatose. Isso, segura aí, Então, Dália. geralmente. Oi, Márcia.
Pode falar. Vamos voltar naquele assunto da quantidade, depois a gente responde aí para a Dai. Isso. Então, geralmente, a dosagem para crianças é bem menor e menos é sempre mais. A molécula não é igual a gente tem mania, ah, taca 10 gotas que vai fazer efeito, mais efeito. Não. Menos é sempre mais, né? Então, muitas vezes, se eu usar 2, 3 gotinhas, já é o suficiente. A molécula, se você usou 3 gotinhas, multiplica isso por 25 xícaras Nossa, de chá. Já é uma boa concentração. Então, quando eu trabalho com criança, eu brinco, a gente usa a concentração, por exemplo, a 1% de diluição. Então, vamos supor, se eu tenho 100 ml, eu vou usar 1% desses 100 ml de diluição num restante de óleo vegetal, por exemplo. Se eu sou já adulto, eu posso usar 10%. Agora, eu posso usar também para dor muscular, para, por exemplo, artrite, artrose, quando tem dor cólica, cãibra, coisas assim, eu posso usar hortelã-pimenta, posso usar sempre viva, posso usar eucalipto, que ajuda a reduzir dor, alecrim, posso usar a própria lavanda, que contém cãibras, né, aham. e relaxa a musculatura, e aí eu já faço numa dosagem mais poderosa, mas é para passar na pele, né? Quando eu vou inalar, basta 1, 2, 3 gotinhas para inalar, eu não preciso mais do que isso, tá bom? Mas Porque então, já no tem caso bastante. que você falou, por exemplo, para quem vai fazer a massagem, já a dosagem é outra, então põe um pouquinho mais. É, isso. Porque depende do que a pessoa tem. Se a pessoa tem dor muscular, eu preciso de uma dose um pouquinho maior para relaxar a musculatura dela. Ah, Então, se eu ok. vou conseguir. Já um óleo pós-banho, por exemplo, que é só para eu hidratar minha pele, ter um aroma no chuveiro, né? Então, eu posso fazer uma dose menor. Por isso, você vai também sentindo o aroma que você gosta. Você tem que adorar o cheiro. Você tem que se sentir muito feliz. A hora Sim. que você inala e você fala, ai, que feliz. Agora eu vou contar uma novidade, depois eu falo da esteatose que estão perguntando. Você sabe, Márcia, que existem óleos para ajudar na viagem? Por exemplo, existem óleos que ajudam a gente a não ter mal-estar aéreo, por Eu exemplo. só Não estou ficar enjoado colocando, quando viaja de avião. tô colocando aqui o pronto, eu só estou colocando aqui para a gente não perder o teu Tá. pronto. Existem óleos que ajudam, por exemplo, para viajar. A pessoa vai viajar e ela tem problema de andar de carro, fica enjoada. Ou de andar de avião, Ai, ou a minha irmã medo. tem muito isso. Ela fica enjoada de carro, é inacreditável. E o óleo hortelã-pimenta ajuda muito. Contém esse pânico e ajuda a controlar a tontura, né? Labirintite, o labirinto e essa questão de enjoar, né? E Aham. o hortelã você pode tanto inalar quanto pingar uma gotinha só na sua água e tomar. Isso vai acalmar você de você conseguir fazer uma viagem tranquila ou até proteger o teu fígado se você comer algo que não te fez bem. Aí as pessoas falam, ah, mas óleo pode tomar? Alguns, né? Outros eu não recomendo você tomar se você não tem conhecimento, porque Aham. é algo que precisa ter a dosagem certa. Sempre eu pergunto, a pessoa, ah, posso tomar tal coisa? Eu falo, pra quê? Né? Por quê? Porque aí a gente não é sair tomando óleo essencial como se fosse remédio Claro. alopático, né? A gente precisa Aham. ter conhecimento para fazer isso. Mas no caso da esteatose da minha mãe, ela foi tomando mesmo. A gente fez uso de hortelã, limão e camomila Uhum. alemã. E, além disso, dieta, né? E aí foi muito bom. Qual a A diferença do diferença hortelã-pimenta e hortelã verde? total é outra planta, né? Como é outra planta, elas são da mesma família, hortelã, mas ela tem outra condição molecular. Aí eles são diferentes, né? Um é a menta peperita e o hortelã verde eu não lembro o nome botânico dele. O E aí, gengibre sim, é bom para enjoo, é bom para é termogênico, né? Estão perguntando. Pode falar, Márcia. aí ela colocou meninas falam de óleo para perda da libido. Sim, sim. Olha, geralmente a perda da libido, ela tem a ver com estresse, ela tem a ver com hormônios, né? Então, as mulheres que podem usar gerânio, sálvia e ylang-ylang e passar na região do ventre, inalar, né? Bastante esses óleos, porque vão ajudar a regular os seus hormônios, vai ajudar você a sentir mais libido e muitas vezes até
eu faço um olhinho mais diluído e passo na região genital também, para fazer uma hidratação dessas regiões. Então, existe essa possibilidade e ajuda muito, né, as mulheres. Ainda mais agora que está todo mundo tão estressada, né? A libido foi Aqui parar tá não sei aonde, né? elas estão falando aqui que tá todo mundo interessado. Estão pedindo para repetir essa parte da libido tá importante. Estão pedindo para repetir Tá, a então dica. esse assunto sempre todo mundo gosta. Bom, vocês vão pegar um vidrinho de 10 ml, tá bom? Pode pegar um vidrinho de 10 ml. Aí você vai pingar 10 gotinhas de gerânio, 10 gotinhas de sálvia, esclareia e 5 gotinhas de lang-lang. Aí você vai pegar, vai completar com algum óleo vegetal, que pode ser semente de uva, pode ser óleo de amêndoa, óleo de abacate. E você vai passar na região do ventre, você vai passar na mão, vai inalar, você pode usar como perfume pessoal. E se você quiser, você pode passar na região genital, que vai ajudar a hidratar e vai ajudar a irrigar essa região, porque às vezes também tem isso, é uma região que vai perdendo irrigação. Então a gente precisa irrigar e fazer com que as células ali também se reestruturem e se regenerem, né? E aí, pronto, já dei a receita. Depois eu quero saber o feedback. Vocês vão escrever para mim, para me dar o resultado que ajudou. Olha aí, hein, meninas? Então, olha, respondido respondido e repetido, né? Agora você falou, o Ilove falou, ouvi muito falar sobre óleo de alecrim para a saúde dos cabelos, queda dos fios e caspas. Como que você sugere usar? Tá. O que acontece é que às vezes a gente põe no shampoo, mas hoje os shampoos são muito químicos, têm muitas propriedades ruins. Então, se você tem um shampoo mais natural, você pode pôr umas gotas de alecrim no shampoo e lavar diariamente seu cabelo. Se não, você pode fazer o seguinte, você coloca o alecrim num óleo de coco e aí você pode ser até, tem uma empresa que é a do Terra, ela vende um óleo de coco que ele é líquido, que ele não fica duro quando tá frio. E ele não tem cheiro. Então você pode colocar o alecrim num óleo assim, ou até num óleo que fica duro, depende do seu gosto. E aí você pode passar no cabelo antes de dormir. Ou num horário que você está em casa, que não vai sair. E aí você deixa o alecrim agindo no couro cabeludo. Ele vai recuperar a estrutura do cabelo, vai matar fungos, estruturas que estão se desenvolvendo por umidade, às vezes, que, né? Porque às vezes a caspa tem a ver com fungo, é um fungo, e aí você vai também ajudar no crescimento dos cabelos, né? Vai estimular. E o alecrim também é o óleo do estudante, então ele ajuda você, se você inalar, a você ter mais disposição para escrever um projeto, para várias coisas. Então ele põe tudo para fora. Ele tem uma molécula que ajuda a pôr calor para fora. Então ele Aham. coloca a nossa energia para fora. Então quando eu quero escrever um projeto, fazer uma palestra, crescer cabelo, tudo que eu quero para fora, eu posso usar o alecrim. Só que ele aumenta a pressão. Então pessoas que têm Ah, questões de pressão, tem que usar com um pouquinho mais de pausa, um pouco, uma dosagem menor, tá? Se for usar no cabelo, não abusar de alecrim, porque ele pode sim aumentar um pouco a pressão arterial, porque ele estimula, ele põe calor, então ele movimenta muito calor. Carla, e você acha, porque você dá informações muito importantes e cada óleo para uma coisa específica. Mas, por exemplo, a pessoa que ela quer usar, ela tem que tomar algum cuidado se ela vai para poder comprar. Como que é esse cuidado quando eu, por exemplo, quero usar óleo essencial, mas tenho essas informações que você me passou. Tudo bem? Quais os cuidados que eu tenho que tomar? Sim, o que eu falei, comprar de uma empresa séria. Eu particularmente uso os óleos da Duterra e uso os óleos da Laszlo, são empresas que eu confio na condição molecular do óleo, né? Se alguém quiser, é só entrar no meu direct, entrar no meu Instagram, né? @carlacamposaromaterapia, e aí eu posso estar orientando, pode também fazer o curso, aprender mais.
Mas é assim, sempre a idoneidade da empresa. E às vezes eu falo, eu compro um óleo baratinho. Só que, gente, se tem 1 tonelada de uma planta em 1 litro de óleo, tem produção, tem pessoas envolvidas, tem extração. Se o óleo é muito barato, desconfiem, porque é muito difícil conseguir vender barato uma coisa que tenha sido feita realmente com responsabilidade e qualidade. E Sim. não é caro, porque como a gente usa só uma gotinha, muitas vezes você vai usar uma gota, ela não chega nem a R$ 1, sabe? Chega a centavos que você vai usar por vezes. Então ele vai durar muito, ele tem validade geralmente de 3 a 5 anos, às vezes até mais, né? Então é bem tranquilo. O importante é a empresa ser idônea, sempre ter selo de qualidade, sempre ter comprovação de testes, né? De que foi testado, de que tem a autorização da Anvisa. Todas essas questões que a gente sabe que a gente precisa cuidar, né? É Ô, isso. Carla, e você, qual é o teu próximo curso? Então, eu tô já com aberta a turma que vai começar agora em junho, que é o Saúde Essencial, que é o módulo 1. E depois, quem quer, porque as pessoas fazem o módulo 1 e querem, não, mas quero aprender mais. Então, a gente tem outros módulos mais avançados, mas esse módulo 1 é o básico, é para quem não sabe ou para quem sabe pouco. Então, já está aberta as inscrições agora para junho. Quem quiser, só me procurar, que eu passo todas as informações. E também tem o link na minha bio do Instagram. Tem o link do curso com os módulos, com todas as orientações do curso que as pessoas podem ter lá, né? Ah, e que E assunto delicioso, né, Carla? A gente falar sobre natureza, sobre as plantas, o poder das plantas na saúde ou na prevenção, é muito bom, né? Muito maravilhoso. E ainda mais você aí inspirada nesse lugar maravilhoso, cheio de verde, né, ao redor. A gente tem aí, tá quase terminando a nossa live, a gente tem aí alguns minutinhos, então eu queria fechar esse tema com dicas tuas. Agora, principalmente, vamos falar desse momento que as pessoas ainda estão em casa, de coisas maravilhosas para elas se sentirem cada vez mais felizes e mais tranquilinhas nesse momento, né? Aí essas diquinhas aí, um presentinho da Lepostiche para elas ficarem relaxadas e tranquilas. A conexão da Carlinha tá um pouquinho mais difícil, ela parou aqui na conexão, mas eu espero que vocês estejam curtindo esse papo. Está em óleos essenciais. Ah, ela saiu do ar, que pena, que pena. E a gente já está quase terminando essa live. Vamos ver se até o tempo terminar, se a Carla volta. Mas que bom que vocês curtiram o tema. Eu também não conhecia, então fiquei bastante curiosa e quero ver se eu busco mais informações sobre isso. Espero que a gente tenha respondido aí todas as perguntas de vocês. Se vocês tiverem mais perguntas, mandem que a gente encaminha o retorno, né? A gente fala para Carla e manda para ela. Mas que bom que vocês gostaram. A gente fica bem feliz que a nossa maior preocupação e foco é poder entreter também com informações que são relevantes e que são positivas em termos de conteúdo, essa preocupação para estar junto com vocês. Ah, ela está entrando aqui, ó. Vou deixar ela. Estou aguardando ela entrar. Carla, acho que vai conseguir fazer aí uma despedida aí para vocês. Que bom, né? Que deu para Carla voltar. Estou aguardando ela aqui. Obrigada a tô todos vocês que aqui. participaram. Opa, voltou, Carla. Eu estava justamente falando que bom que é falar de um tema como esse. E que bom ter todas essas seguidoras com a gente, né? Então a gente tempinho. Eu queria, então, essa dica gostosa aí para esse momento que está todo mundo fazendo home office e as tuas considerações finais. Minhas considerações finais, assim, estou com uma passagem comprada, quero viajar muito, então nesse momento eu estou cuidando muito da minha saúde, né, para eu estar bem, para eu ficar bem, para eu confiar também que vai dar tudo certo, que eu vou conseguir viajar, que eu estou com um curso agendado, né, inclusive de aperfeiçoamento da aromaterapia lá na França.
Então eu quero muito que tudo melhore, estou me cuidando, mantendo minha imunidade alta e eu quero levar essa mensagem para todos, que se cuidem, se alimentem bem, mantenham bons pensamentos, aprendam a usar os olhinhos, comecem a sentir essa força da natureza, que com certeza depois vocês vão me contar. Carla, talvez a minha vida tenha mudado a partir daquele dia da live com a Lepostiche, né? Que bom. E mudou a minha vida, então acho que é por isso que eu falo disso com tanto amor, com brilho no olho, né? Meus alunos falam, Carla, teu olho brilha muito quando você fala disso. Então é porque eu amo muito tudo isso. E quero agradecer, Márcia, de coração, essa oportunidade de levar para todo mundo que segue a Lepostiche, levar um pouquinho disso e falar para todo mundo que vai ficar tudo bem e que daqui a pouco a gente já está arrumando as nossas malas para fazer as nossas viagens e com muita saúde, com muita firmeza e com certeza diferente do que a gente começou tudo isso, né? Isso mesmo, Carla. Eu te agradeço muito pela tua disponibilidade. Uma delícia falar com você. Acho que ficaria aqui horas trocando informações, ideias e conhecimento. É uma delícia, né? Acho que é um tempo bom para a gente poder relaxar. Então, obrigada pelas suas dicas. Eu amei. Vou procurar os olhinhos. Depois eu vou falar com você. Vou procurar umas coisas boas, assim, que eu acho que você deu dicas que eu falei, olha, isso é bem importante, bem interessante para a gente colocar em prática as dicas, né? Que bom, que bom. Eu até falei para as pessoas, se elas tiverem dúvidas para mandar, também dá para entrar no seu Instagram, conhecer um pouquinho mais o seu trabalho. Obrigada por você ter dedicado esse tempo com a gente, viu? Foi um papo super bom, num horário maravilhoso, e ainda mais olhando para esse teu verdinho aí ao redor, foi terapêutico também. Ai, Momentinhos que de bom. calma, adorei, adorei. Muito Sim. obrigada, Carla. Eu quero agradecer a todo mundo que esteve com a gente. Obrigada, espero que vocês tenham gostado. Estejam sempre com a Lepostiche. A gente também está torcendo para que isso passe rápido, para a gente fazer o que a gente mais ama, que é viajar e poder todo mundo com muita saúde, né? Cuidando da saúde, tanto emocional quanto física, para a gente fazer as nossas viagens, não é mesmo? Sim, vamos lá. Vai dar Muito tudo certo. obrigada, Carla. Um beijo enorme para você e obrigada pela disponibilidade. Eu que agradeço, Márcia. Um beijo para você, um beijo para Alessandra e gratidão pelo convite. Obrigada. Obrigada, pessoal. Beijo, fiquem com a gente sempre. Tchau, tchau. Tchau.